No coração mais profundo da floresta amazônica, existe uma região envolta em mistérios que desafiam toda lógica e ciência. Um lugar conhecido entre os povos antigos como a Terra Muda. É uma área que foge aos mapas modernos, protegida por uma natureza hostil que parece querer esconder segredos ancestrais. Para os poucos que ouviram falar dela, Terra Muda é um limiar entre o mundo dos vivos e o reino das sombras, onde o tempo parece se diluir e os sons se perdem em sussurros quase inaudíveis. Diana Moura, uma arqueóloga renomada, especializada em civilizações pré-colombianas, recebe de um velho pajé um fragmento de mapa peculiar, desenhado em couro envelhecido e coberto por inscrições numa língua que ninguém mais fala. O ancião, com olhos fundos e voz carregada de advertência, profere: "Lá vivem os que abriram mão do rosto para ver o que não deviam." Essas palavras instigam Diana, despertando nela uma mistura de medo e fascinação. Ela decide montar uma expedição, reunindo cientistas, indígenas experientes e até militares, pois sabe que aquilo que vão encontrar pode desafiar a compreensão humana. À medida que o grupo adentra a Terra Muda, percebe algo estranho. As bússolas giram sem rumo, aparelhos eletrônicos falham inexplicavelmente, e a floresta se transforma em um silêncio quase palpável, como se toda a vida tivesse sido sugada para dentro das sombras. Após dias de caminhada, encontram vestígios perturbadores. Bonecos feitos de cipó pendurados nas árvores, todos sem rosto, cada um posicionado diante de máscaras esculpidas em pedra, voltadas para o leste. Os indígenas do grupo, abalados, se recusam a seguir adiante, e um deles entra em transe, clamando sobre olhos que não piscam e espíritos que vigiam. Naquela noite, o silêncio é quebrado por um grito lancinante. O indígena em New transe desapareceu, e seu corpo é encontrado no amanhecer, horrivelmente mutilado, com os olhos arrancados e a pele do rosto esticada sobre uma das máscaras antigas. O terror toma conta do grupo. Diana, porém, sente algo profundo despertando dentro dela. Uma voz antiga, uma conexão esquecida com aquela tribo sombria. Ela sabe que está diante de algo maior, algo que desafia o tempo, o espaço e a própria alma. À medida que avançam, os membros da expedição começam a se perder, não fisicamente, mas em sua identidade. Esquecem seus rostos, seus nomes, até suas próprias memórias começam a se apagar. Refletem nos lagos, mas não reconhecem mais a própria imagem. Só Diana resiste, e diante de um imenso portal de pedra coberto por musgos e símbolos ancestrais, ela entende. A tribo do sem rosto nunca foi extinta. Eles apenas se esconderam aguardando aquele que pudesse desvendar seus segredos, ou se tornar um deles. O portal de pedra que Diana atravessa não é apenas uma passagem física, mas um limiar entre as realidades. Ao dar o primeiro passo, você se sente como se estivesse mergulhando em um pesadelo lúcido. O ar fica denso, quase viscoso, e o som da floresta desaparece completamente. Do outro lado, não há mais árvores comuns, nem o céu que conhecia. Tudo é envolto em uma penumbra azulada, e à sua frente se estende uma clareira circular cercada por espelhos naturais. Lagos rasos e perfeitamente simétricos, cujas superfícies refletem o céu, mas não refletem aqueles que os observam. Diana tenta ver seu próprio rosto na água, mas a imagem não responde. No reflexo há apenas a floresta distorcida, como se sua presença não existisse. O grupo reduzido que ainda a acompanha, 2 cientistas e um soldado, começa a murmurar sobre vertigens e dores de cabeça. Um deles vomita, outro jura ter visto seu reflexo sorrir para ele de volta. Embora ele próprio estivesse sério, o medo cresce como um fungo silencioso. Um a um, eles se ajoelham diante dos lagos, hipnotizados por aquilo que não veem. Silhuetas surgem à distância, altas, delgadas, cobertas por mantos escuros e véus onde rostos deveriam estar. Permanecem, imóveis como estátuas espreitando entre os cipós. Diana tenta falar, mas sua voz não sai. É como se o som fosse tragado pelo ambiente. Quando tenta escrever algo em seu caderno, a tinta evapora da página.
É como se a própria realidade rejeitasse a tentativa de registrar o que ali acontece. Enquanto caminha em direção às silhuetas, símbolos estranhos começam a brilhar no solo. São runas antigas, circulares, pulsando em tons prateados. Diana não sabe como, mas os compreende. Eles contam uma história, ou uma profecia. Falam de um povo que renunciou à carne para alcançar o véu de cima, um plano de existência onde a alma é liberta das dores do corpo, mas ao custo da identidade. Perderam seus rostos para ver além da forma. E agora existem como ecos, conscientes mas presos entre mundos. Ao olhar para um dos lagos novamente, Diana vê uma mulher idêntica a ela, mas sem olhos, sem boca. Apenas uma pele lisa esticada sobre o crânio. A visão a paralisa. Ela sente algo despertar dentro de si. Lembranças que não viveu. Cânticos, em uma língua que nunca aprendeu. Um fogo ritual ardendo ao seu redor em uma noite sem estrelas. As silhuetas se aproximam. Não caminham, mas deslizam, como sombras projetadas sobre o tempo. Uma delas toca sua testa com dedos frios como pedra. Diana é lançada em uma visão. Vê a si mesma, em outra vida, ajoelhada diante de um altar espelhado, retirando sua própria face com uma lâmina de obsidiana. Vê o momento em que ofereceu seu rosto em troca de conhecimento proibido. A verdade irrefutável a atinge com a força de uma avalanche. Ela já esteve ali antes. Ela foi uma das primeiras a cruzar o limiar. E agora, a tribo dos sem rosto quer que ela se lembre, para que possa se reunir a eles novamente. O toque da criatura em sua testa não apenas desperta lembranças. Ele quebra um selo que Diana não sabia carregar. Como se sua mente fosse aberta à força, uma torrente de imagens, sensações e vozes inunda sua consciência. Ela cai de joelhos. A clareira ao redor pulsa com luzes leitosas, e o chão sob seus pés se retorce como carne viva. As figuras encapuzadas formam um círculo silencioso ao seu redor, murmurando palavras que vibram por dentro do peito, e não pelos ouvidos. Guiada por uma força invisível, Diana é conduzida por um túnel feito de raízes entrelaçadas, que sussurram memórias antigas em línguas perdidas. Cada passo reverbera como se caminhasse sobre um tambor ancestral. O ar está impregnado de um perfume adocicado, quase narcótico, e as paredes orgânicas tremem com batimentos semelhantes a um coração vivo. A atmosfera pesa como chumbo, mas ela segue. Parte dela quer fugir, mas outra, mais antiga, mais profunda, sabe exatamente para onde está indo. O corredor termina em um salão circular, iluminado por uma luz âmbar que não tem fonte visível. No centro, suspensa no ar, está a máscara da origem, uma peça de pedra negra, entalhada com precisão sobrenatural, pulsando lentamente como se respirasse. Ela não tem olhos, nem boca. Apenas sulcos e runas que brilham com intensidade crescente conforme Diana se aproxima. No momento em que a encara, algo dentro dela sussurra: "Bem-vinda de volta." As paredes do salão exibem pinturas em movimento, como afrescos vivos. Elas mostram a história da tribo do sem rosto desde os tempos imemoriais. Um povo que descobriu um véu entre os mundos e decidiu cruzá-lo. Os primeiros a passar deixaram para trás seus rostos, símbolos do ego, da dor, da separação. Do outro lado existiriam como pura consciência, mas o ritual exigia um elo, uma guardiã que segurasse o limiar entre os mundos. Diana foi essa guardiã há milênios. A máscara negra é a chave para atravessar novamente, mas carrega um preço terrível. Quem a veste deve renunciar à sua identidade atual. Lembranças, emoções, rostos amados, tudo seria esquecido. Em troca, ela poderia voltar. A tribo, reunir-se às vozes além do tempo e tornar-se algo mais, ou menos, humano. Diana hesita. A voz ancestral em sua mente, sua própria voz, de um tempo distante, implora por libertação. Ela sente o peso de existências inteiras, de vidas sacrificadas, de pactos selados em sangue e sal. A máscara a chama. Seu corpo treme. As figuras encapuzadas se curvam em expectativa.
Num gesto trêmulo, ela toca a máscara. É fria como gelo, mas parece reconhecer seu toque. Ao colocá-la no rosto, o mundo explode em luz. Uma onda de memórias rasga sua mente. Ela vê sua infância atual e, ao mesmo tempo, rituais ao redor de fogueiras com chamas verdes. Vê-se em tronos de pedra, liderando multidões sem face. Ouve coros cantando seu nome esquecido. Mas então algo inesperado acontece. Diana resiste. Uma parte de sua mente, fortalecida por anos de ciência, lógica e amor à verdade, se rebela contra o destino imposto. Ela arranca a máscara do próprio rosto antes que o processo se complete. Grita. A máscara cai no chão e se estilhaça, liberando uma explosão de energia escura e prateada. O salão treme. As figuras gritam em silêncio. O espaço começa a se romper, como vidro rachado. A floresta, o vale, os espelhos, tudo começa a colapsar. Diana corre, tentando escapar daquele pesadelo desintegrado, enquanto sombras em fúria deslizam atrás dela, tentando alcançá-la, tentando recuperá-la. Durante dias, Diana caminha sozinha pela selva, até ser encontrada por um grupo de seringueiros. Está fraca, desidratada e quase sem palavras. No hospital de Manaus, após se recuperar fisicamente, tenta contar o que viveu. Mas seus relatos são tratados como delírios causados por isolamento e estresse. Os médicos a diagnosticam com amnésia dissociativa com episódios de psicose leve. Os especialistas riem educadamente das menções à tribo sem rosto. E quando ela mostra os arquivos da câmera, os vídeos estão corrompidos. Imagens distorcidas, cheias de ruído, com trechos que apagam rostos ou transformam vozes em estática. Determinada a não desistir, Diana escreve um artigo científico, detalhando a expedição, os sinais linguísticos, os símbolos, a experiência dimensional. Envia para universidades, revistas, paleolinguistas. Ninguém leva a sério. Seu nome começa a ser associado a uma queda de reputação no meio acadêmico. Chamam-na de a arqueóloga dos fantasmas. Isolada, Diana se muda para uma pequena cabana nos arredores de Santarém. Lá ele passa os dias revendo o pouco material que sobrou, tentando reconstruir o que viu. Mas com o tempo você percebe que está esquecendo. Primeiro os nomes dos colegas da expedição. Depois, as datas. Em seguida, o próprio nome do pajé que lhe entregou o mapa. Às vezes você acorda no meio da noite sem lembrar onde está. Em outras, evita espelhos. Sempre que se encara, tem a impressão de que seu reflexo demora para imitá-la. Certa noite, o reflexo simplesmente não a imita, e ela quebra todos os espelhos da casa. Em sonhos, ouve os cantos da tribo, vê a máscara flutuando, sentindo o chamado. Vê-se caminhando entre árvores impossíveis, sendo saudada por vozes sem corpo. Certa manhã, sua vizinha relata ter visto uma mulher vagueando pela mata próxima, coberta de lama, com folhas cobrindo o rosto, murmurando palavras em uma língua que arrepiava os ossos. Quando tentaram se aproximar, a figura desapareceu entre as árvores. Rumores começam a surgir nas comunidades ribeirinhas. Falam de uma guardiã sem rosto que aparece na floresta em noites de lua nova. Dizem que ela protege o limite entre o nosso mundo e o outro lado do espelho, que seu olhar vazio vê através da alma e que aqueles que cruzam seu caminho jamais se reconhecem novamente no espelho. Diana se tornou uma lenda viva, ou talvez uma lenda morta. Seu destino agora ecoa na escuridão da terra muda. A tribo dos sem rosto continua à espreita, entre véus de realidade e memória, esperando que alguém se olhe no espelho e não se reconheça. Olá! Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de todos os nossos próximos vídeos. Sua inscrição é muito importante para nós e ajuda a trazer mais conteúdos incríveis como este. Além disso, deixe nos comentários sugestões de temas que você gostaria de ver por aqui. Vamos juntos construir uma comunidade incrível. Obrigado por assistir e até a próxima.